você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saudações, nação cuscuzeira! Eu não nasci para ser cantora nesta encarnação, perdão a todos os ouvintes a ouvir com esses danos. Emito aqui desde já minha nota de repúdio, mal começando esta linda rádio, este lindo programa, Cuscuz com Espiritismo. Acorda, meu amor, quinta-feira não acabou. Vamos que hoje tem cuscuz, meu povo. Pega logo essa cumbuca. Mas antes da gente iniciar o nosso lindo cuscuz, vamos harmonizar para ter aquela boa prece de você dizer assim, menino, ô prece boa, que eu tô prontinho para ouvir o cuscuz. Vamos que vamos! Eu gostaria de chamar a nossa querida Elis para fazer a nossa prece inicial. Por favor, Elis, compareça ao setor da prece. Elis! Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. Vamos pensar em Jesus, né? E agradecer esse encontro de hoje. Querido amigo, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome. Como essa canção que foi proferida aqui, tu, teu amigo de todas as horas, nós te agradecemos pela oportunidade bendita da vida, desse encontro maravilhoso em torno da doutrina espírita, e te rogamos que fique conosco, trazendo as melhores vibrações para a nossa palestrante, a nossa oradora de hoje, e para os nossos corações, para que saiamos daqui alegres, pensando em ti, caminhando contigo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Antes que eu me esqueça, Paloma Benício apresentando esta linda rádio, esta maravilhosa rádio. Então, vamos continuar com nossa harmonização do cuscuz. O nosso cuscuz, para estar bem harmonizado, para iniciarmos o nosso grande encontro de hoje, precisa de uma boa e bela música. O DJ JP já está de prontidão com o seu belo repertório. Solta o som, DJ JP. Música, informação, palestras e mensagens, tudo no só lugar. O Rádio Eterno. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz. Deixa o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh, oh. Tchalala, tchalala.
redor, o quanto a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, oh, oh. Xa, xalala, xalala, oh, oh. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, oh, oh. Xa, xalala, xalala, oh, oh. Xalala, xalala, com o cuscuz. Então, galera, iniciamos mais uma quinta-feira com muita alegria. Quem tiver com vossas cumbucas de cuscuz, levante para cima e diga: eu sou cuscuzeiro. Então, galera, bora encher o nosso cuscuz. Uma boa garrafa de água frutificada. Olha, gente, estou sofrendo bullying no chat. Por favor, vamos ser todos amigos e cristãos. Estamos nessa linda rádio, né? Vamos jogar explosões de alegria, de paz, de água frutificada. Então, bora receber hoje uma excelente convidada com um tema muito bom, por sinal. Mas vocês devem estar se perguntando: menino, que semana foi essa? Pois é, que semana foi essa? Nada melhor que um bom cuscuz para sarar nossas feridas espirituais. Que assim seja. Então, gente, quem é a nossa convidada especial que vocês estão tão curiosos? É a nossa Cris. Achei que ela se animou aqui, minha e tal. É a nossa querida Cris Souza, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Ela veio aqui para dar uma palestra. Seria uma roda de conversa com o nosso querido Cuscuz? É uma roda de conversa. E o tema que ela irá apresentar será doenças da alma. Cris, seja muito, muito, muito bem-vinda. Seja envolvida de muita paz, de muita luz. E antes de mais nada, eu gostaria de soltar um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para o Centro Espírita Lar dos Humildes e para o pessoal do Centro Espírita Humberto de Campos, da minha cidade querida e amada e estouradíssima do Sertão Central, a princesinha Quixadá. Cris, sinta-se à vontade, muita paz e muita luz. Oi, gente, boa noite, Paloma, boa noite todo mundo aí que compõe a rádio, os ouvintes, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre dores da alma ou doenças da alma, né? Assim são chamadas também. Antes de mais nada, eu me baseei nessa conversa com vocês num livro que é muito conhecido, assim, da doutrina espírita, né? Que são as Dores da Alma, que foi ditado pelo espírito Hamed, e o irmão que escreveu, né, que fez a psicografia, é o irmão Francisco do Espírito Santo.
E é interessante porque ele vem linkar para nós 21, olha só, né, 21 situações que levam ou que são, né, chamadas aí de dores da alma. E eu queria, já conversando com vocês, falar um pouco da definição do que seriam essas dores, né? Primeiro, é bom entender que tem por causas situações conhecidas e desconhecidas, né? Então, tem pessoas que sabem por que estão passando por determinadas situações, mas tem outras que não, que de repente a gente pode aí já puxar o cunho espiritual, né? Que se concretizam em sentimentos e emoções penosas, e muitas vezes sem descrição passível ou possível, né? O medo, a angústia, a tristeza, a insegurança e a desesperança são paralisantes e tornam-se companhia constante. Então, essas situações é o que faz o ser humano, né, passar aí por essas dores da alma que acreditem, né? Quem passa ou quem tem conhecidos que passam por isso, eu particularmente acredito que todos nós passamos, um com mais intensidade, outro com menos, outros que precisam de acompanhamento, né? Uns que estão realmente aí obsediados, né? E aí a gente vai entender um pouco quando a gente lê o livro As Dores da Alma, porque muitas de nossas emoções, elas abrem, né, uma porta para a gente sentir determinadas emoções, determinados sentimentos. No livro, ele vai dizer que existe 21 situações, né, emoções que levam as pessoas a sentirem né, tais dores. E é importante, e assim, já puxando aí um pouco, porque, queira ou não, hoje uma das maiores dores da alma que o mundo vem encarando, sem dúvida nenhuma, é a depressão. E que se agravou durante esses anos de pandemia, né? A 2020 e 2021, nós tivemos aí, além das perdas pelo próprio vírus, né, da Covid, tivemos pessoas mesmo que não conseguiam, por medo, por insegurança, né, não conseguiam mais viver. Outras se sentiram acuadas, né, não saíam de casa, enfim. Foi realmente um momento que eu acredito que quem é psicólogo, psiquiatra, quem é dessa área de tratamento de saúde mental, deve ter percebido esse aumento, né? Eu, particularmente, eu sou eu posso dizer, eu posso dar um depoimento, né? Até hoje eu tomo uma medicação chamada Êxodos, porque eu sou diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, né? E eu sei exatamente o que cada pessoa passa, né? Quem não consegue controlar essa ansiedade, muitos transformam essa ansiedade em síndrome do pânico. A síndrome do pânico acaba te paralisando, né? Te deixa com medo de muita coisa. Aí vem os sentimentos, a insegurança, vem a solidão, vem a culpa, vem um monte de coisa envolvida, inclusive dependências, né? Que não são só dependências de pessoas, mas de substâncias também. Então vem aí uma enxurrada de emoções, de dores, né? De situações que só vão agravando. E se a gente não tem essa consciência de buscar um apoio, seja um apoio familiar, um apoio profissional, um apoio espiritual, né? A gente realmente fica tendenciando a ter depressão, porque você se sente paralisado, é como se você não conseguisse sair daquela situação. Mas dando continuidade aí, como eu havia dito, e é interessante, né? Nós temos os 7 pecados capitais, e eu não sabia disso. Assim, não sabia o que eu vou falar, tá? Os 7 pecados eu sabia. É que o Hamed, ele vem lembrar para nós que, na realidade, os pecados capitais, os 7 pecados, eles são muito mais desajustes, né? São diferentes das dores da alma. Só para relembrar um pouquinho, os 7 pecados, né? Eles são considerados por algumas pessoas como dores da alma. Mas
no decorrer da existência humana, foi se percebendo que determinadas emoções, elas possibilitam essas dores. É justamente aquela situação da pessoa estar passível, né, estar aberta a ter esses problemas. Então, só para lembrar aí os pecados capitais, né? Nós temos o orgulho, nós temos a preguiça, nós temos a raiva, nós temos a inveja, a gente tem a luxúria e a gente tem a avareza. Por incrível que pareça, o orgulho, a raiva e a inveja, ela se encontra dentro das dores da alma. Olha que interessante. Mas as outras, elas são muito mais a questão do desajuste, né? Que é a questão da luxúria, da avareza, da preguiça, né? E assim, não que isso seja uma coisa assim ruim, né? A grande questão aqui são os excessos. Nós podemos ter a nossa preguicinha matinal, né? Quem é que não acorda preguiçoso, assim, querendo continuar dormindo, né? O travesseiro e a cama não ajudam, eles meio que ficam fazendo continue dormindo, né? Não vá, né? Fica tentando nos induzir a não sair, mas quando a preguiça ela se transforma em doença, né, ao ponto da pessoa realmente não querer sair de jeito nenhum, não querer fazer nada, aí a gente precisa, né, detectar, e aí já é uma questão mesmo profissional. A luxúria, que não está ligado só à questão financeira, né, mas também a outras questões, então eu sempre vou concordar que as pessoas podem passar por determinadas situações, mas tudo dentro da cautela. Nunca confundir liberdade com libertinagem, né, que é muito importante isso. E aí nós temos a avareza, né, que pessoas e mais pessoas começam a guardar, e é aquele apego material, seja ao dinheiro, seja a um carro, a uma casa, as roupas, né? Nós mesmos da doutrina espírita, quem participa de mediúnica sabe que às vezes nós encontramos, né, recebemos, melhor dizendo, espíritos que estão ligados a um espelho, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, para a avareza não se transformar numa coisa doentia. E aí, como eu havia dito, nós vamos ter a raiva, o orgulho e a inveja dentro das dores da alma. Porque junto a ela, olha só que interessante, nós vamos ter a crueldade, nós vamos ter a irresponsabilidade, nós vamos ter a crítica, a ilusão, o medo, a preocupação, o vício, a solidão, a culpa, a mágoa, o egoísmo, a baixa autoestima, a rigidez, a ansiedade, a perda, a insegurança, a repressão, né? A depressão, a dependência, a inveja. E aí a gente vai ter essa quantidade de dores que às vezes a pessoa diz assim, mas como assim a crueldade é uma dor na alma? Com certeza. Né? Deve ser muito doloroso uma pessoa que não consegue amar. Não é verdade? Aí a gente tem exemplos de pessoas com patologias psicológicas, como os psicopatas, né, que eles conseguem ser Cris? Cris, você está entre nós? Está dando falha. Alô, Cris? Som, testando. Alô, Cris? Nossa, sério. Deixa eu sair. Tu consegue me ouvir? Sim. Oi? Alô? Dá uma retornada. Alô, som, testando. Tá me ouvindo agora? Sim. Gente, comunicação, mediúnica aqui é brabo, viu? Alô, som, continuando. Estou ouvindo perfeitamente. Estou me sentindo médio na mediúnica. Tá me ouvindo, tá. Que emoção. Oh, meu Deus. Tá, né? Oi, tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Oi, gente. Tá, pronto. Então, nós vamos ter aí o orgulho não no sentido, assim, porque às vezes a gente tem orgulho de uma ação, né? Diz, nossa, eu tenho tanto orgulho de você, meu filho, aquela coisa toda. Mas a gente só tem que ter o cuidado desse orgulho
que a gente tem por aquela pessoa ou por aquele filho não transforme aquela pessoa numa pessoa egoísta, né? Numa pessoa que se acha mais do que todo mundo. Então, a gente tem que ter todo um parâmetro dentro dessa questão do orgulho. A irresponsabilidade, né? Às vezes nós temos atitudes que vão futuramente nos causar algum transtorno. Eu sempre costumo dizer que qualquer ação que você for fazer, você veja que tem consequências. Então, não seja irresponsável em fazer algo que vá prejudicar você ou até mesmo quem está ao seu redor, né? A crítica, né? A crítica é uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu queria dar uma crítica aqui construtiva. Gente, vamos ser bem realistas, não existe crítica construtiva. Existe crítica, né? Então, a gente precisa, mesmo que aquilo ali seja por um bem, né? É porque às vezes a gente quer dizer algo para alguém e diz assim, olha, é uma crítica construtiva. Não, é uma crítica, né? Então a gente precisa, se não tem algo a dizer que vá melhorar, se cale, né? E aquilo ali também é uma forma negativa de viver, porque tem pessoas que passam sempre a vida toda criticando, né? Mas não tem ação, não tem uma solução, só critica, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso aí. A ilusão, né? A gente tem, nós mesmos, às vezes a gente se pega achando que algo vai dar certo e a gente sabe que não é por aí, ou às vezes a gente cria situações, né, que só está na nossa mente, né? Então, e às vezes a gente cria expectativas e quando elas não são como é que eu posso dizer? Quando elas não são atendidas, né, a gente se frustra e isso causa, de uma certa forma, uma dor na alma, né? Aí nós vamos ter o medo. O medo é interessante porque qualquer coisa que você tiver vai te causar medo, porque a gente sempre vai ter medo do que a gente não conhece. E o medo, ele é necessário ter. Eu não lembro agora quem foi que falou, se foi numa das mediúnicas, se foi uma palestra, enfim, que o medo, ele é necessário para nós, porque senão nós seríamos pessoas assim loucas, né? A gente faria tudo sem pensar. E quando a gente tem receio, não, eu não vou fazer isso, porque de repente isso aí pode me prejudicar, ou me machucar, ou machucar alguém. Então isso é um certo medo. O que a gente não pode ter é medo excessivo, que é o que acontece com algumas patologias psíquicas, né? Como é o caso da síndrome do pânico, por exemplo. Eu não sei se alguém que está no grupo além de mim já teve ou tem, mas ela chega a ser paralisante, porque a gente tem nitidamente a sensação que nós vamos passar mal, vamos desmaiar e a gente fica naquele medo, o medo de ter medo, né? E é muito angustiante, né? A preocupação, essas pessoas que vivem preocupadas, né, achando que vai dar algo errado, já está pensando no futuro, esquece de viver o hoje, já está pensando no amanhã. Eu era assim, lá vai os meus depoimentos pessoais, né? Eu era assim, eu costumava ter uma preocupação de saber uma coisa que ia acontecer lá na frente. E aí eu comecei a cair a ficha, quando eu entrei na doutrina, dizer, calma, como é que tu quer saber uma coisa que está lá na frente se tu não está nem vivendo o presente, né? Então a gente precisa ter essa preocupação, mas entender que essa preocupação ela não pode neutralizar a nossa vida, né? Dizer assim, olha, eu vou me preocupar com uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Eu acho interessante, só um abrimento aí de parênteses, quando o pessoal começa aquelas conversas de que o mundo vai se acabar daqui a tantos bilhões e bilhões de anos, né? E aí eu fico, eita, já tem gente preocupada com daqui a bilhões e bilhões de anos. Nós, da doutrina, a gente entende que o planeta não se acaba, né? Quem realmente se acaba somos nós, porém, assim, se acaba o corpo físico, mas a gente entende que o espírito, ele é eterno e a gente tende ao quê? A ir e voltar. Eu, particularmente, eu queria muito não voltar mais para a Terra, né? Mas eu também não queria muito ir para os mundos primitivos. Então, assim, a minha audácia é muito grande nesse momento, né? Eu queria mais para frente, né? Então, a gente precisa ter essa concepção, né, de que a gente não pode sofrer que esse planeta vai acabar, que tudo vai se acabar, não, calma, né? Não é por aí. A gente entende, por exemplo, quando lê uma transição planetária,
que a gente vê o caso aí das tsunami, né? Porque a transição planetária vai conversar com a gente ali na época da tsunami, que algumas catástrofes ambientais são necessárias até para equilibrar o planeta, né? Então, a gente sempre precisa visualizar o lado bom das coisas, né? Com a pandemia, por exemplo, eu fiquei pensando, gente, olha só que interessante, nós estamos sofrendo com a pandemia, infelizmente perdemos pessoas bacanas, né? Mas o planeta respirou, né? A gente começou a visualizar rios, lagos mais limpos, o mar menos poluído, o próprio ar que a gente respira estava menos poluído, principalmente nas cidades grandes. Então, olha só que interessante. A pandemia aconteceu, perdemos pessoas queridas para o mundo terreno, né? Mas a gente entende que continuam vivas e ajudamos em contrapartida o meio ambiente. Né? Então, a gente tem sempre os dois lados da moeda e é importante a gente perceber isso. E aí a preocupação, ela cai por terra, né? Porque a gente começa a perceber que não há necessidade dessa preocupação excessiva. Aí nós vamos ter o vício, né? Que o vício é preocupante de todas as maneiras, não só o vício em substâncias, mas o vício que hoje as pessoas gostam de chamar de toques, né? Então, qualquer coisa que prejudique, que é viciante, seja uma medicação, né, que a pessoa toma sem um acompanhamento médico, seja uma substância ilícita, né, que pessoas tomam para fugir de uma realidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, porque isso também não deixa de ser uma dor na alma. Porque a partir do momento que a gente usa determinadas situações que são viciantes, para a gente fugir de uma realidade, é preocupante. Né? O medo de encarar as coisas não é interessante. A gente precisa ter esse bater de frente para nós, enquanto espíritos aqui na Terra em aprendizado. Né? Aí nós temos a solidão, que eu acho que é uma das situações que o ser humano mais tem medo, né? do só. Né, da solidão, mas às vezes a pessoa que está doente, ela tende a se isolar, ela tende a se fechar no seu mundo, né? O depressivo, por exemplo, ele fica tão fechado naquela bolha, né, que ele não tem forças para viver, e aí é quando se preocupa, né, com a questão do suicídio. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a solidão. Eu sei que todo mundo quer aquele momentinho particular do sozinho, né? Para refletir, para ver o que é que pode ser feito, o que é que precisa melhorar, mas que isso não se transforme numa situação que te deixe em risco, né? Que vá trazer para você uma causa, uma emoção que vá te paralisar, que vá te transformar, que vai transformar em uma dor da alma, né? A mágoa, né? A culpa, desculpa, eu pulei. A culpa e a mágoa, eu acho que elas estão ali meio que andando juntas, né? Às vezes a gente se sente muito culpado, mas a gente tem uma mágoa e aí junta tudo e às vezes isso também nos deixa doente. E uma coisa que é importante lembrar, que tudo isso aqui que eu estou falando, às vezes o corpo ele não tem como pôr para fora. Então, o que é que ele faz? Ele adoece. Né? Então, ou adoece na questão psíquica, né? Que a gente tem aí os transtornos mentais, ou mesmo questões físicas. Já se foi feito estudos que o câncer, por exemplo, todos nós temos células cancerígenas. E ponto. Eu acredito, inclusive, que se não encontramos ainda, né, a cura do câncer, é porque é justamente isso, nós não somos iguais, então as células também não são. Então não tem como eu fazer um tratamento para uma pessoa ser igual para outra. Né? Então sempre vai ter essa situação do câncer ser uma doença muito difícil. E aí o câncer nada mais é do que alguns cientistas vêm falando, emoções. Olha que interessante, a raiva, a mágoa, a inveja, a frustração, isso tudo reflete no nosso corpo. Né? Não é à toa que a gente tem aí um alto nível de estresse na sociedade, né?
a gente percebe pelas intolerâncias, pelas pessoas não conseguirem conversar, tudo se transforma numa briga, ou até mesmo numa situação que alguém acaba perdendo a vida, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com essa culpa, com essa mágoa que se carrega, para ela não transformar em doenças, né? O próprio cardíaco, né? A questão aqui do coração também é muito, como é que eu posso falar? O coração acaba sendo muito machucado, né? Pelas nossas emoções. Apesar de que há controvérsias, né? Dizem que realmente a questão da emoção está muito mais ligada à questão do nosso sistema digestivo. Então, na realidade, o nosso coração, ele é mais a questão mesmo de bombear, né? Mas as emoções estão aqui no nosso sistema digestivo. Aí nós temos o egoísmo, que eu acredito que todos nós aí tentamos nos trabalhar. É difícil, com certeza. A gente sempre tende a querer que o nosso lado, a nossa família, os nossos, né, as pessoas que estão com a gente, elas sejam sempre atendidas, ou os problemas sejam resolvidos logo, né? Porque a gente tende a esse egoísmo aí, a gente nunca quer ficar de lado em nada, né? A gente quer sempre estar à frente de tudo, e a gente percebe isso, sabe aonde? Em hospitais, né? Quando você percebe que alguém está passando mal e a família fica ali brigando com todo mundo, mas esquece que naquele hospital também tem outras pessoas passando mal, enfim, e aí a gente não, quem tem que ser atendido é o meu, fica uma briga para quem está pior, né? E acaba que isso é uma forma de egoísmo, né? A baixa autoestima, né? Quantos de nós vivemos num mundo hoje, gente, que está muito ligado à questão da estética, né? Inclusive, se tem feito alguns questionamentos sobre os influenciadores, né? Que são pessoas que sempre estão transparecendo para os outros que a vida é perfeita e que está todo mundo feliz. Mas que, na realidade, aquelas situações que são mostradas para nós são situações armadas, né? E quantos adolescentes, quantas pessoas não conseguem desconectar isso? Né? Acha que tudo é fácil daquele jeito, se convencem de que tem que fazer aquela dieta que fulaninho está fazendo, e quando não consegue, aí fica frustrado, vem a baixa autoestima, eu não estou me enquadrando, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né, de não se deixar influenciar por situações de redes sociais, porque a realidade é outra coisa. Às vezes, eu mesmo, no meu grupo de amigos, eu me pergunto, gente, mas fulaninho postou uma foto tão legal, estava bem até ontem, já se separaram, oi, como assim, né? Então, olha só, né, a contradição, e isso vai causando na pessoa, e que não entende que aquilo ali é um mundo de ilusão, né, uma baixa autoestima. A rigidez, né, pessoas muito rigorosas, pessoas que querem tudo sendo feito na mais pura perfeição, né? A gente precisa ter esse cuidado. Aí a gente tem a ansiedade, que eu já conversei com vocês, a perda, né? A perda sempre é dolorosa, principalmente quando ela está envolvida com a perda pessoal, né? Seja de qualquer coisa, seja de uma amizade, seja de um ente querido, seja mesmo de um animal de estimação, seja profissional, né? A perda sempre costuma, se não for muito bem trabalhada, causar essa dor na alma, né? A insegurança, hoje em dia, nós vivemos um mundo inseguro, né? A televisão também não ajuda muito, né? Então a gente sempre tem essa percepção de que está tudo muito difícil, né? E a gente fica nessa coisa, eu não vou para tal canto, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu posso me machucar, porque eu posso isso. E aí fica aquela insegurança e você vai ficando doente com isso, né? Quanto menos você espera, você está doente. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. A repressão, né? As pessoas que são sempre ali repreendidas, oprimidas, né? Isso também causa um desgaste emocional. A depressão, que eu já conversei com vocês, a dependência, né? Seja uma dependência de pessoas, seja uma dependência de substâncias, isso aí não é legal. A inveja a gente nem
questiona o tanto que faz mal, né? Sempre o gramado do vizinho está mais verde do que o meu, né? Só que a gente esquece só de visualizar que o vizinho, para ter o gramado verde, ele trabalha o gramado. O vizinho que está com a inveja do gramado, ele esqueceu dessa parte de como é que se diz? De cuidar, né? A gente sempre pensa assim, fulano tá tão bem, fulano tem isso, fulano tem aquilo, aí começa, né? Mas a gente esquece que o fulano, para ter aquilo outro e tudo, ele trabalhou para aquilo, né? Ele estava ali fazendo tudo na perfeição e teve. E você acha que tá tudo normal e que você acha que a sua vida é ruim, né? Mas você está trabalhando para melhorar? Ei, meu cachorro resolveu dar o ar da graça. Só um instantinho, gente. E é assim que somos aqui mais inclusivos ainda com animais. Vossos pets são bem-vindos também. Fuinha, cachorrinhos também. Vamos sempre opinando porque a gente tá junto e misturado aqui, viu? Então, gente, simbora de música. Bora que eu tô doidinha pra música. Bora, DJ JP. Papoca! Música, informação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. Urânia Rádio Eterno. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Estamos de volta com o nosso Cuscuz com Espiritismo. Estamos aqui já no nosso segundo momento. Quem tiver, vossas cumbucas de cuscuz estejam todas preenchidas novamente. Vamos de refil de cuscuz e água frutificada.
E não esqueçam de vossos queijos, tofus e afins, ou até ricotinha, para dar uma derretidinha na sua manteiga, seja ghee ou da terra. Então, vamos para o nosso pinga-fogo no cuscuz. A nossa querida Françoise Marie está a postos para fazer uma bela e boa pergunta. Diga lá, dona Françoise Marie, parlez qu'elle écoute. Boa noite a todos, assim, é com muito carinho, Cris, que a gente estava te ouvindo, e é um tema bem instigante, bem interessante naquilo que nos concerne, né? É falar sobre as doenças da alma. Eu acho que é tão atual, é tão necessário o nosso cuidado, principalmente porque a maioria das pessoas, e essa pergunta vai para ti, como é que a gente pode diferenciar as doenças que a alma tem de uma obsessão? Será que eu estou passando por algum problema? É obsessivo ou é algum transtorno físico? Ou da minha depressão surgiu alguma coisa? Como é que eu posso diferenciar, Cris? O que que tu aconselha aos nossos ouvintes? O cuidar de si mesmo. Como é que a gente deve proceder? Eita, então, foi uma pergunta interessante, né? Eu vou falar o que eu fiz, certo? Quando chegou 2013, eu já não aguentava mais, né? E aí eu disse, não, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar o espiritismo. Porque eu já tinha ouvido falar que, de repente, podia ser algo espiritual, né? Aquela coisa toda. Mas eu não deixei o meu tratamento, né? Porque a primeira coisa que a gente faz mesmo é cuidar fisicamente, porque os sintomas, Fran, são muito parecidos com outras doenças, né? Por exemplo, um taquicardia, uma falta de ar, aquela coisa toda. Então, quando a gente procura o responsável profissional, ele passa a medicação, mas você continua, mesmo fazendo tudo da orientação, aí eu acredito que já seja a questão espiritual, né? Isso eu, Cris, porque eu deixei para... de repente eu era a trabalhadora da última hora, né? Então eu deixei para a última hora procurar o espiritismo, procurar me cuidar espiritualmente, né? Então eu fiz o primeiro físico para depois o espiritual. Mas nos dias atuais, eu aconselho ser feito o contrário, procurar primeiro o espiritual. E, de fato, você começar a perceber se você não é que está causando determinadas situações. Porque, às vezes, a gente usa até uma palavra muito legal aí na doutrina, chamada milindre, né? Às vezes a gente também se põe em situações que é muito mais do nosso milindre, né? A gente meio que cria situações, né? Mas eu acredito que essa diferença, essa percepção, se é espiritual e se é realmente uma doença psíquica, ela está muito tênue, não dá para saber. Então, eu aconselho procurar o espiritual primeiro e, logo em seguida, né, se viu que não deu para equilibrar a questão física. Isso minha opinião, tá? Eu não sei se isso seria exatamente o que os nossos irmãos benfeitores espirituais dizem, né? Dizem isso sim, Cris. Aí está no livro da Sueli Caldas Schubert, que é um exemplo, né? Do livro Transtornos Mentais, para quem quiser, muito, muito rico, muito bom, e uma linguagem didática, bem acessível ao nosso... Vamos dizer, não tem uma linguagem rebruscada, né, diferenciada. E a gente vê, mas eu vou te instigar mais um pouquinho, ó. Com certeza, quando Bezerra fala dentro do livro, ele fala justamente que a gente tem que procurar as duas arestas, né? Tanto ao lado espiritual como ao lado físico, né? Se nos foi dado conhecer pela medicina, não é por acaso. A gente deve procurar um psiquiatra, um médico, um psicólogo, aquilo que for necessário ao nosso equilíbrio físico. Mas, Cris, nós estamos passando um momento muito sugestivo de transformação do nosso orbe, e aí parece que estamos todos em ebulição. Gente, nunca teve tanto caso de depressão,
nas famílias, onde a gente via uma pessoa ou outra, mas não. Na nossa família tem 1, 2 casos de depressão, de suicídio, de transtornos mais muito afetivos e que nos provocam certa dor. Eu posso até dar um exemplo, assim, de eu, na juventude, em determinados momentos, tive surtos e achava que eu estava ficando doida. Louca, 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 né? Nunca fui normal, mas tive alguns parâmetros para você poder analisar. E aí eu me peguei realmente com a mediunidade aflorada, né? E muitos jovens, a gente incorre em ver dentro da casa espírita, em outros templos religiosos, um desequilíbrio muito grande da juventude, justamente porque estão acordando, esses espíritos estão acordando para o que realmente são, né? Você carregar tudo que você tem para a tua vida e colocar tudo que é agora, você acorda e se, vamos dizer que você fica encandeado, né, no interior. E aí eu te pergunto, o que a gente deve, assim, através da tua leitura, daquilo que tu falaste muito da inveja, falou da avareza, né? São vários os fatores que são pertinentes às doenças da alma. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, é assim... Sobre os acumuladores, né? Também. Exatamente. O que eu vejo é que a gente fica em ebulição, certo? A gente fica ali, ó, juntando, e o corpo precisa, quando ele está nessa situação, assim, de muita situações, né, que te deixa para baixo, ele precisa pôr para fora, né? Então, eu vejo que esse momento, parece que os corpos decidiram colocar tudo para fora. Eu sei, mais uma vez, gente, eu gosto de salientar isso, mas eu sei das perdas que tivemos. Mas a pandemia, ela meio que aguçou isso, né? Porque, assim, antes nós vivíamos no automático. Então, quando a gente parou em casa para ter o contato com os familiares, né? Principalmente os familiares de casa mesmo, né? Eu não estou nem falando dos amigos de WhatsApp, eu estou falando de casa. Ela nos puxou para uma realidade e mostrou exatamente quem somos, nossas deficiências, e nós não estávamos preparados para isso. Você está entendendo? Então, e aí hoje a gente percebe a quantidade de gente ansiosa, a quantidade de gente depressiva, a quantidade de gente frustrada, né? Porque não conseguiu fazer determinadas coisas porque foi paralisado pela pandemia. E a gente não soube trabalhar isso, até porque aquela questão do preconceito, de não procurar, como é que eu posso dizer, profissionais da área médica, né? Porque se tem aquela noção, é doido, eu vou procurar para você, é doido, né? E a gente é muito ainda fechado a isso, e a gente não soube lidar. É tanto que até hoje, mesmo com essa pandemia aí meio... permitindo as saídas sem máscaras e tudo, a gente ainda vê pessoas com problemas. E parece que aumentou, né? Eu vejo isso, sabe, Fran? Eu acho que a gente não... O nosso organismo nos fez enxergar quem somos e a gente não estava preparado para ver. Né? E é como você falou, e a bagagem das reencarnações vieram à tona, né? É o que eu penso, eu não sei se eu te respondi. Eu sim. Menina, as meninas é que estão aqui em pandemônio para perguntarem. Pense no negócio. Fala, Carol. Fala, Isabel. Podem, não sei qual das duas levantou a mão primeiro, mas podem ficar muito à vontade. Veio uma pergunta aqui para nós. A prece é uma forma de tratamento das doenças da alma ou é um remédio? Não, eu estava lendo esse livro aqui, né? Que quando eu escolho o tema é porque eu estou lendo o livro. E aí ele falou justamente isso, né? Sobre a questão da prece. Eu não sei se quem já leu As Dores da Alma, mas o Hamed, ele faz uma comparação com algumas perguntas do Livro dos Espíritos, né?
E é legal porque ele fala justamente isso, que a oração é sim, a oração, a prece, né? É sim uma ótima forma de remédio, né? De remediar, principalmente na hora que a pessoa está tendo uma crise. Por incrível que pareça, e eu estou trabalhando nisso. Às vezes, quando eu estou tendo uma crise, eu sei, opa, aí eu paro, faço uma prece. Lógico, associada à medicação, tá, gente? Não façam nada fora do padrão se você tem um médico te acompanhando, né? E é importante isso, é a prece mais a medicação. Quer ou não, a gente tem a questão física também envolvida, viu? A Carol. Oi, gente, boa noite. Estou um pouco lenta, mas tudo bem, viu? Cris, na verdade, é um comentário, sabe? Não é nem uma pergunta, não. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado da evangelização e a educação. A gente que trabalha em escola, quem tem criança em casa, na família, criança e adolescente, está percebendo que elas, depois da pandemia, né, o pós-pandemia, elas estão apresentando alguns transtornos comportamentais, né? As emoções delas, né, das crianças e dos jovens, estão mais afloradas. E, às vezes, eu percebo, não estou julgando, não estou falando de nenhuma evangelização, é o que eu percebo de evangelizadores não quererem tocar nesses pontos para falar sobre as emoções, de ouvir a criança. Às vezes a criança, ela em casa, ela tem uma família mais problemática, né? Enfim, e ela acaba na evangelização um momento de se abrir, né? E às vezes a gente percebe que na evangelização, na escola, não está tendo essa abertura de ouvir essas crianças, esses jovens. Só um comentário, a gente está trabalhando com jovens a respeito do bullying, do respeito, e eles falam demais. Agora, depois da pandemia que eu voltei para a escola, estou me sentindo mais ansioso, mais ansiosa, eu não tenho mais paciência de assistir uma aula por muito tempo. Então, são detalhes que a nossa sociedade tem que começar a se adequar para abraçar esse público, né? Era só esse comentário que eu queria fazer. Não, mas, assim, Carol, eu concordo contigo. Inclusive, ontem, né, eu faço uma pós dentro da área de educação. Uma das queixas dos professores da pós é justamente isso que você está falando, né? Parece que a criança e o jovem voltaram ansiosos, eles não estão tendo mais vontade, né, de continuar dentro da escola. Está bem complicado, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é a Isabel, né, quer falar. Fala, Bebel. Tinha um comentáriozinho da Elis, não é não? Você, Bel, vai lá. Eu? A gente sabe, você citou vários problemas, Cris, muito bom, inclusive, que a gente fica pensando. O quanto nós temos esse adoecimento e não percebemos. Não percebe. Que esse adoecimento é fruto do desequilíbrio que a gente ainda traz das nossas sombras, né? Sim. Mas aí, se a gente ampliar, a gente pode ver que há outras doenças. Você falou muito da ansiedade, né? Falou muito dos transtornos mentais, de comportamento, mas também a gente pode citar outras doenças que elas podem ser acarretadas por esses desequilíbrios emocionais, né? Por exemplo, as pessoas que se encolerizam rápido e facilmente, trazendo doenças gástricas, trazendo riscos de desenvolver carcinomas. E aí a gente percebe que vai muito além. Se nós procurarmos fazer um trabalho de se reeducar, porque é um retorno a essa fala, inclusive de Santo Agostinho, que a Fran colocou aqui, do autoconhecimento, né? Se perceber, porque quando a gente antes da gente consertar um erro, a gente tem que enxergar que está errado, né? Verdade. Aí depois que a gente enxerga que está errado, é que a gente pode consertar. Ou, pelo menos, se apaziguar, porque o primeiro passo é se aceitar, para depois se corrigir, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, não sei se dá tempo, dessas outras doenças que podem acometer, a forma que a gente pode buscar.
Inclusive, eu estava até lendo realmente uma reportagem de pessoas que estavam criando determinadas feridas na pele, como se fosse uma coceira, né? Justamente aí foram pensando que era problema de pele, dermatite, essas coisas todas, mas foram ver, era questão psicológica mesmo que estava complicada, né? E tu tocou aí na questão gástrica, é como eu falei, né? Às vezes a gente pensa que o coração é atingido com isso aqui, mas na realidade quem é atingido é o gástrico, né? Quantas pessoas não têm essa gastrite nervosa, né? Que é tão conhecida, e queda de cabelo, pessoas que têm muita queda de cabelo, né? Que está associada à preocupação, aí começa o excesso de caspa, né? Gente, são muitas doenças, e isso tudo é o quê? É o corpo, o mecanismo nosso corporal precisando fugir disso. E quando o que é que ele faz? Ele cria doenças, né? É difícil. E uma coisa que você colocou, às vezes a gente não quer fazer esse autoconhecimento, achar que, de repente, o que nós estamos passando foi consequências de erros nossos, né? E aí eu queria só finalizar, que eu já estou vendo aí que está nas horas, né? As dores da alma são faces naturais da evolução terrena. E isso é um fato. O que a gente precisa, gente, é saber lidar. É fácil? Não. Como é que a gente foge disso? Espiritual e físico. Se o espiritual não está dando conta, né, que a gente sabe que há uma necessidade de uma reforma íntima, procura o físico. Mas uma coisa é certa, gente, não tem para onde correr. Se não houver uma reforma íntima, não vai dar certo, tá bom? Então, boa noite aí, obrigada. Cris, eu não vou terminar a sua fala sem dizer assim, a gente tem que procurar roupa para lavar, guardar roupa para arrumar, casa para varrer, ter atitudes, né? Na hora que a gente estiver no momento de tristeza, de se achar o pior das criaturas, vamos sair da nossa inércia e procurar o que fazer, nos ocupar, para que a gente saia dessa zona de desconforto e lute para ficar bem, porque nós nascemos e estamos na Terra para sermos felizes, não é isso? Verdade. A mente desocupada é a oficina do diabo. Eita, olha eu chamando a culpa pro diabo, mas tudo bem, né? A gente tem que arranjar o que fazer mesmo. É ócio demais, a gente não pode ficar ocioso muito, não. Tem que... Apesar de que o ócio não é uma coisa assim ruim, né? Você tem que fazer alguma coisa acima do seu ócio, né? Então, em vez de pensar besteira, né? Como diz a Fran aí, vai procurar o que fazer. Obrigada, gente. Beijo a todos. Cris, muito obrigada por comparecer hoje, disseminar esse conhecimento. Você, como diz ET Bilu, apenas que busque conhecimento, e com esta mensagem de ET Bilu para a humanidade, nosso Cuscuz com o Espiritismo vem disseminando o conhecimento desta doutrina de amor para todos os ouvintes pelas ondas do rádio. Antes que esta singela locutora, esta camponesa do sertão de Quixadá, se despeça de todos vocês, eu gostaria de fazer um comunicado, sim, é hora do comunicado geral. Vamos lá, torom. Vamos lembrar que eu tenho um convite especial a todos os cuscuzers para a nossa festa junina no Centro Espírita Lar dos Humildes. Qual dia e horário? Dia 9 de julho. Que delícia! Isso mesmo, amor. Segundo sábado de julho. É julho. Lembra do julho, daquele desenho Cocori? Pois é, julho. 9 de julho. Às 19 horas, vamos ouvir um bom calango-tango, um bom forrozinho, com uma boa quadrilha improvisada. Para você que quer comer um pratinho, marcar um date com o crush ou a crush, tudo bem bonitinho, vamos para o nosso festa junina. Vem comer um bolinho de milho, ouvir um bom forrozinho. Quer dançar um forrozinho cristão, assim, bem assim, apaixonado? Pode também, nosso São João tá aí. Vamos que vamos, gente. Depois de 2 anos parados, vamos voltar com o nosso São João. Vamos gritar, olha a minha cobra, mentira, olha a reforma íntima, é verdade. Então, vamos despedindo com este belo programa e com este belo convite, porque eu gosto de convite, ainda mais para comer, pular e dançar, é comigo mesma, encher meu buchinho, mas com equilíbrio, viu, gente? Então,
Vamos finalizar com uma boa prece, porque a espiritualidade criou o ícone de ser pontual, os britânicos de invejosos copiaram. Então, vamos fazer uma boa